O meu compromisso é de estar aqui com vocês, com você, trazendo o conhecimento. A gente vai fazendo pouco a pouco, vai fazendo as lives, vai respondendo as perguntas. Eu acho que eu sou o indivíduo na internet que mais tem conteúdo free, de graça. É verdade, né, verdade? doutor? É verdade. O doutor está se referindo sobre essas 15 horas e os 790 slides sobre o programa Anticâncer, um programa do doutor Laí Ribeiro, que está lançado, né? Um programa que ele tem um número de oportunidades limitado, né? E essas oportunidades já estão sendo preenchidas. E a gente trouxe essa live porque foi a maneira que o doutor Laí Ribeiro, sempre preocupado com você que está do outro lado, encontrou para tirar as dúvidas das pessoas que querem entender o que significa um método anticâncer, um programa anticâncer e saber esse passo a passo que possibilita hoje, doutor, a gente com tranquilidade poder dizer que é possível prevenir, tratar e até reverter, né, doutor? Verdade. Só que você tem que ser o protagonista do filme. Entendeu? Você não pode delegar isso para ninguém. Saúde a gente não delega para ninguém. Mas eu vou lá, vou entregar o problema para o meu médico. Não, não existe isso. O seu médico hoje vai trabalhar como seu parceiro, mas você que tem que ter a responsabilidade. E, sobretudo, disciplina. Porque quem quer se curar de câncer, ele tem que passar pelo menos um ano num esquema totalmente diferente, entendeu? Você tem que comer muito menos, entendeu? Não é a vontade de comer, você tem que controlar isso aí muito bem controlado, nós vamos ver aqui. Você tem que mudar todo o esquema seu, até de dormir, você tem que procurar dormir antes da meia-noite. 1 hora antes da meia-noite equivale para 2 horas depois da meia-noite. Então, o indivíduo com câncer, eu recomendo ele para ir para a cama às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas. Ele tem que mudar o esquema, porque ele dormindo antes da meia-noite tem o sistema imune recupera melhor do que se ele dormir depois da meia-noite. É um somatório de coisas, não é uma coisa, não é outra, não é outra, não é outra. É quando você coloca o que nós chamamos de efeito comitiva, é assim que é conhecido. Se aparecer o presidente da República sozinho na sua cidade, não vai ter muito impacto. Mas se ele chegar lá com a comitiva, aí a coisa muda, vai subir num palanque, vai ter muita gente lá, que é a comitiva. A comitiva faz a força. No tratamento do câncer é a mesma coisa, é o efeito comitiva. É o que você come, é o que você bebe, é como você dorme, é o alimento que você ingere, é a vitamina que você vai fazer uso, é tudo uma combinação. Todo esse conhecimento estruturado, esse passo a passo, esse direcionamento, inclusive, né, doutor, falando e colocando o dedo numa ferida que precisa ser dito, né, como o senhor mesmo disse, sobre as limitações dos tratamentos convencionais, não é isso, doutor? Verdade, as limitações são muito grandes. Quando começou a químio, eu mencionei aqui na vez passada, a químio veio na hora certa, porque a leucemia linfoblástica aguda, a mortalidade era 100%. Você imagina um pai ou uma mãe recebendo um diagnóstico para uma criança, para um filho, que vai morrer. Aí aparece uma substância, o metotrexato na época, que salva mais de 50%, até um pouquinho mais, 56%, da leucemia linfoblástica aguda. Então aquilo ali, nossa, resolveu para aquele tipo de câncer. Os cânceres têm a mesma origem, mas eles se manifestam de forma diferente. Então, aquele tipo funcionou, já não é o mesmo para outros tipos, entendeu? E a gente tem o propósito aqui de esclarecer você e de tirar todas as dúvidas, né? Num processo para ajudar você que está em casa, a gente tem uma equipe que está de plantão agora, caso para você seja uma via melhor, tirar sua dúvida por telefone, ou se você quer esclarecer, tem uma equipe que ao longo de toda essa live, ela vai estar à disposição de você para tirar essa dúvida. A equipe vai colocar o telefone aqui na tela, mas é o valor de uma ligação local, você liga para 4020-6720. 4020-6720.
Um telefone que você pode esclarecer quais são os requisitos para você participar desse programa anticâncer do Dr. Laí Ribeiro, se você está apto e se você pode, se há uma das oportunidades para ser preenchida por você. A gente vai falar mais sobre isso, continuo dando boa noite para todo mundo que está aqui, lhe mandando beijo, pedindo beijo para Juiz de Fora. Juiz de Fora sempre te acompanha, doutor. Juiz de Fora está sempre no meu coração. Ótimo. Pessoal de Portugal também, o senhor tem uma audiência em Portugal muito Pois bacana. Eu vou estar lá no final do mês, de mesmo, março. doutor? Eu vou estar lá no dia 29, 30 e 31 de março, em Lisboa, num congresso médico. Olha que interessante. Então, um abraço para Portugal, que sempre acompanha o senhor. Todo mundo que está aqui, lhe mandando um beijo, com dúvidas a esclarecer. E acho que a gente tem que aproveitar esse momento que o senhor reservou para a gente. Eu sei que sua agenda é uma agenda complicada, para a gente esclarecer tudo, né, doutor? Porque o que o senhor diz é sempre isso. Pior do que... como é que o senhor diz? Que pior do que achar que... de não saber é achar que sabe, né? Como é que o senhor diz? O problema é o seguinte, o pouco do conhecimento é perigoso, é pior do que a ignorância. É pior do que a ignorância. Porque o pouco conhecimento dá a impressão de que a pessoa sabe. E, na realidade, ela tem pouco conhecimento, toma uma decisão, às vezes, errada. É o caso do câncer. O câncer, para falar de câncer, você tem que ter uma complexidade de raciocínio, de estudo, de horas, de resistência na musculatura glútea. Eu diria, sem exagero, que todo esse trabalho de câncer que eu gerei, no mínimo, foram, 400 horas sentado estudando. São meses e meses e meses de trabalho. Certo. E viagens, né? Visitando congressos diferentes. Fui para a Alemanha, fui para a Califórnia. Você tem que ir para vários lugares, visitar pessoas que estão trabalhando com isso, para ver o que está acontecendo. Tudo isso está estruturado para você. A gente vai, ao longo dessa aula online, esclarecer as dúvidas. As pessoas estão aqui pedindo para eu repetir o telefone. O telefone é para você garantir uma dessas suas oportunidades, uma dessas oportunidades que o doutor ofereceu para esse acompanhamento do programa anticâncer, né? Uma dessas 300, a gente sabe que tem algumas oportunidades que ainda estão abertas. Então, se você tem interesse, você liga para 4020-6720. Pode ser que as linhas estejam um pouco congestionadas, então se você já sabe que você quer uma das oportunidades, você entra em contato nesse telefone. E vamos aqui, né, doutor, que a gente não pode perder mais tempo, porque as pessoas estão ávidas por conhecimento. O que elas querem saber? Doutor, uma das pessoas que nos mandou o e-mail aqui, foi por e-mail o doutor João, eu perdi aqui, não é doutor não, doutor é o senhor. O João, ele disse o seguinte, que ele nunca tinha ouvido falar que o câncer não era genético. Sim. Então, de onde vem essa história e por que isso é importante? Por que saber disso é importante para fazer um programa, doutor? 5 a 10% dos cânceres têm uma origem genética. O resto é epigenético. Claro que para começar um processo de câncer tem que haver uma mutação gênica. Mas essa mutação é desencadeada por alguma coisa. É a sua alimentação, o seu estilo de vida, o seu nível de intoxicação, o seu conflito emocional. Entendeu? Então, como eu falei da vez passada, terça-feira faz parte da semana. Mas a semana não começa com terça, nem com segunda. Na realidade, domingo é o primeiro dia da semana. Então, a parte genética faz parte do câncer, mas não foi ela a causa primária. Essa é que é a diferença. Ela foi essa instabilidade gênica que a gente chama, isso começou com um problema na mitocôndria, que é uma organela. E por que começou na mitocôndria? Porque começou no extracelular, na matriz extracelular. Então, alguma coisa aconteceu com aquela célula, ela não está conseguindo utilizar o oxigênio, e ela tem duas opções, ou ela morre, ou ela muta. A maioria resolve morrer. É um processo de apoptose, é um processo de autofagia que acontece enquanto a gente está dormindo. O Dr. Osumi, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, o japonês, mostrando o mecanismo pelo qual nós fazemos a autofagia à noite, que é um jeito de você rejuvenescer. Você pegar a organela que está velha, a célula que está velha, destruí-la, usar as peças. O corpo é muito bom em reciclar.
pega aquela peça velha, faz uma nova, estou simplificando para fazer isso. Mas aquela célula que agora não pode mais utilizar o oxigênio, ela tem duas opções, ou ela morre ou ela muta. Quando ela muta, ela passa a usar a fermentação, que assim era 3 bilhões de anos atrás, no planeta Terra. Tá? Lá no comecinho, 3 bilhões de anos atrás. O que acontecia lá? Não existia oxigênio, não existia clorofila, não existia fotossíntese. Então as células estavam acostumadas a ser anaeróbicas, elas viviam sem oxigênio. Então a célula cancerosa, ela passa a viver sem oxigênio. E ela passa a viver sob fermentação. E ela fermenta com duas coisas só, ou glicose ou glutamina. Dependendo do tipo do câncer, a grande maioria é glicose. Alguns cânceres de origem hematopoética, linfoma, leucemia, Hodgkin, etc., eles usam também muito glutamina. Então, o alimento do câncer é glicose e glutamina. Então, vamos ver onde é que está isso, você que está preocupado com a doença. A glicose vem do carboidrato. É o pão, é o macarrão, é o que você está comendo. É o bolo, quer dizer, é o carboidrato, é o arroz demais, é o trigo, é a farinha. Então, isso é carboidrato. Isso vai virar glicose. E isso vai alimentar o câncer. De onde que vem a glutamina? A glutamina vem das proteínas. Proteína predominantemente animal. Então, eu digo o seguinte, não interessa o que você come, no momento que você recebeu o diagnóstico que você tem câncer, você tem que passar a consumir produto vegetal. Você tem que virar vegetariano. Você pode até comer peixe, você pode até ingerir frango, mas carne vermelha não. Porque a carne vermelha, ela produz várias coisas que vão facilitar o câncer. Ela provoca uma coisa chamada gliconeogênese, parte do que está lá vira açúcar, por incrível que pareça, entra como proteína, mas termina como açúcar. Isso é um fenômeno que tem no corpo, chama gliconeogênese. Ela estimula o mTOR, que vai proliferar o câncer, tá? Entendeu? Tem uma coisa, um açúcar na carne, chamada Neu5Gc, que foi descoberta há 4 anos atrás, que é cancerígena. Então, tudo isso, uma pessoa saudável, como eu disse, um fator só não causa câncer. Uma pessoa saudável, ela pode ir na churrascaria comer carne à vontade, sem problema nenhum. Agora, uma pessoa que está com processo de câncer, ou que teve câncer e está preocupado com a recidiva, ele vai ter que cortar essa carne vermelha, entendeu? Ele vai ter que cortar o carboidrato. Ele vai ter que restringir a quantidade de comida que ele come. Porque você está comendo mais do que você deveria. Ficou muito fácil. Você vai lá na era paleolítica, 12, 15 mil anos atrás, não sobrava comida, não tinha geladeira para guardar, entendeu? Você comia e acabou, não vou acordar de noite para comer. Isso não existe, não existia iluminação nenhuma, nem o fogo, não tinha 300 mil anos atrás, não tinha fogo. Então, como é que eu vou acordar à noite? Está escuro. Tá? Então, a pessoa passava muito tempo sem comer. E esse é um dos grandes segredos da saúde. Você limitar o número de horas que você come no dia. Então, você decide assim, como é o meu caso, comer das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu tomo meu café da manhã por volta de 7 horas, eu almoço por volta de meio-dia, 1 hora, e eu tomo um lanche discreto às 4. Sabe quando que eu vou comer de novo? No dia seguinte. Você pergunta, mas o que você faz no jantar? Eu faço uma limonada quente. Eu espremo limão com água quente. Quando eu termino, eu quero que você experimente isso, quando eu termino de tomar aquele limão com água quente, quando eu termino, se você me oferecer meu prato favorito, eu tenho náusea. Eu não quero. Acabou a fome. Tira a fome totalmente. E isso faz toda a diferença. Isso faz um diabético curar. É curar mesmo, não estou falando a palavra curar. Tem trabalhos publicados na literatura, se alguém me questionar, de diabéticos que eram insulina dependente, que passaram a usar esse regime de só comer 6 horas, porque para o diabético tem que ser só 6 horas por dia. E melhora tudo. Desmama da insulina, faz tudo. Só porque ele agora tem o chamado jejum intermitente. E esse jejum intermitente, o Dr. Cifre, que é o grande
herói no momento, na área do câncer, está usando isso em combinação, por exemplo, com oxigênio hiperbárico, com resultados espetaculares, espetaculares. E com produtos que ainda não estão no mercado, que chama DON, D-O-N, que bloqueia a glutamina, como ele não pode fazer lá, podem fazer na Turquia, tem estudos em Istambul, tem estudos em Alexandria, no Egito, que estão publicados nos jornais americanos, científicos. Mas como não é permitido fazer isso nos Estados Unidos, porque a lei proíbe, mas tem países que a lei não é a mesma em todo lugar. Então lá nesses lugares é legal fazer isso. Então eles fazem, como não tem efeito colateral, é o que eu estou discutindo com você aqui. Você deixar de comer uma coisa, qual é o efeito colateral que isso tem? Se deixar de comer pão, qual o mal que isso pode fazer? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Ela apareceu de outras formas, mas eu vou tentar estruturar ela para o senhor. Quando o senhor diz sobre isso, por exemplo, parar de comer carne e a influência que isso tem no aparecimento e na recidiva do tumor, do câncer, enfim, parece muito óbvio, mas é fácil chegar a esse tipo de conclusão? Exige muito estudo, porque isso não é uma informação que está por aí, né, doutor? Não, não é uma informação. Eu não estou dizendo para você não comer carne. Se você é uma pessoa saudável, você tem direito de comer carne 2, 3 vezes por semana sem problema nenhum. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, quando você recebeu o rótulo lá de que você está com câncer, a história muda. É outro contexto. Se você for de gravata na praia, vão achar esquisito, entendeu? Não é que você não possa usar gravata, no contexto certo, não no contexto errado. Então, no momento que a pessoa está doente, ela tem que cuidar de outras coisas. Agora, olha que coisa interessante, já tem trabalhos agora, tem nada a ver com câncer, mas tem gente aí assistindo, doença autoimune, eles já estão ao contrário. Eles estão mostrando que uma dieta carnívora, onde você não come vegetal nenhum, está melhorando as doenças autoimunes. Já é outra história. Olha que interessante. Eu digo isso, doutor, porque a gente recebe muitas perguntas, e foram muitas mesmo, né? Dizendo assim, que tudo que o senhor apresentou ao longo da semana, a verdade sobre o câncer, e o que o senhor está falando no seu programa anticâncer, a questão do cardápio, a questão dos nutrientes, a questão das escolhas, que eles nunca escutaram isso em lugar nenhum. O que acontece, doutor? Porque na faculdade de medicina, tudo que não é droga, que não é remédio, não vale. Então você imagina, eu recebo 6 anos de curso médico, onde eu tenho lavagem cerebral, que tudo aquilo que não foi ensinado na faculdade não é verdadeiro. Nem tudo que é ensinado na faculdade é verdadeiro. Nem tudo que é verdadeiro é ensinado na faculdade. Aí você pega um caminho, você pega os protocolos e você aprende a trabalhar dentro daquilo. E claro, você tem que se defender. O que não tiver nisso aqui, não me pertence. Entendeu? Vou chamar o cara de charlatão. É a primeira coisa que eles fazem. Quando não cai naquilo que eles conhecem, eles falam, esse cara é charlatão. Só que hoje a informação está democratizada. Uma pessoa como você, que está me assistindo, inteligente, você vai para a internet, você entra no Amazon.com, daqui 2, 3 dias você está sabendo mais do que aquele médico. Você tem tempo para fazer isso. O médico está lá trabalhando 14 horas por dia, ele não tem tempo de fazer isso. Então, e também o seguinte, é o apoio. No momento que eu saio da boiada, você sabe que se tiver uma boiada indo numa estrada e tiver um buraco, e o primeiro boi cair dentro do buraco, tudo que vem atrás cai, porque a referência do boi de trás é o traseiro do boi da frente. Como o traseiro do boi da frente desceu, ele desce junto. Isso é a boiada. O boi que sai da boiada e sobe o barranco, ele saiu do, a gente chama em inglês de drift, ele saiu do drift. Esse que saiu do drift, ele é considerado rebelde. Você não está seguindo a gente, você não está receitando estatina, então você não pertence ao nosso clube, entendeu? Porque você é um cardiologista que não receita estatina. E o cardiologista é quase que obrigado socialmente, para não perder os amigos, a receitar estatina. Porque ele não tem coragem, mesmo que ele tenha lido, de falar, peraí, pô, eu não posso ficar envenenando os meus pacientes. E com câncer é a mesma coisa? A mesma coisa ou até pior. Ou até pior, porque você sabe que a químio é pífia, os resultados são pífios. Mas a pessoa que não estiver fazendo químio,
dependendo do tipo de câncer, que não dá para discutir aqui. A pressão da família é tão grande, o difícil não é o médico que está com esse conhecimento todo tratar o paciente. O difícil é ele tratar a família. Porque ele vai ter um irmão, um primo, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer a rádio, e a pessoa acaba fazendo. Então o que acontece? A pessoa faz a químio, a pessoa faz a rádio, a pessoa faz a cirurgia, aí quando ele se dá conta que não resolveu nada, ele chega para a medicina integrativa. Aí ele fala assim, a medicina integrativa não funciona. Chegou fase 4. Quer dizer, fase 4, estágio 4 significa, já tem metástase. Aproveitar que essas Então, são duas perguntas sobre o que é a fase 4, doutor. O que é isso? É o seguinte, você sabe quando o leão sai da jaula? O leão está na jaula, de repente o leão saiu da jaula, sai todo mundo correndo. Quem é que vai ficar com o leão que saiu da jaula, rompeu da jaula? Então, quando você tem metástase, o leão sai da jaula. E o leão vai para onde? Esse leão agora ele vai procurar outro lugar. Ele vai migrar para algum outro lugar e vai assumir as características daquele outro lugar. Os lugares mais comuns que eles vão é o pulmão, os ossos e o fígado. Você encontra o câncer, a metástase, você encontra uma metástase no fígado, metástase no pulmão, metástase no osso. Tem câncer que tem uma preferência por osso. Por exemplo, câncer de mama e câncer de próstata tem uma conversa com o osso e eles preferem viajar para lá. Eles preferem aquele território. Só que quando ele chega lá, ele forma um tumor que não é igualzinho o tumor de mama ou de próstata. Ele adquire as características locais, pega o sotaque do local, você mora muito tempo lá, você pega o sotaque, então ele fica diferente. Essa metástase geralmente é 90% das mortalidades no câncer, não é por causa do tumor original, 90% é por causa da metástase. E tem estudos recentes, fortes, mostrando, por exemplo, o perigo da biópsia. Eu sei que eu vou chocar muita gente aí. Uma mulher tem um nódulo e ela vai fazer a biópsia para fazer a genética que não vai ajudar em nada. Porque depois você perguntar para o médico assim, o que é que você faz com esse resultado? Nada. É uma curiosidade, qual é o padrão genético, não sei o quê. E a paciente é submetida a uma biópsia. Hoje sabe-se, tem trabalhos publicados, que mesmo que seja uma ferida benigna, se a agulha entra ali e machuca, tá? Faz o que se chama, o nome é difícil, tá bom? Mas muitos de vocês vão escutar pela primeira vez. Chama-se oncotaxia inflamatória. Guarda isso. Oncotaxia inflamatória. É um fenômeno descoberto recentemente. O que é uma oncotaxia inflamatória? É eu entrar com agulha para fazer uma biópsia de um nódulo que é benigno, mas eu machuco aquilo ali, aquele machucado agora, por uma quimiotaxia, atrai uma célula de um outro lugar para mudar para ali. Então ali vira uma metástase, entendeu? Nossa, doutor. É. Oncotaxia inflamatória. Procura isso na internet. Tá? Doutor, aproveitando esse assunto, né? A impressão que a gente tem com o número de casos, né, com as notícias sobre o câncer, é que, de fato, estamos perdendo a batalha para essa doença. Não tenha dúvida. Nos últimos 50 anos, a mortalidade do câncer não mudou, com exceção de raras situações. Por exemplo, eu tenho uma leucemia mieloide crônica. Tem um remédio chamado GILVAC, Glivec, que é muito interessante. Entendeu? Então, mudou. Você perguntar, tem um caso? Tem, eu tenho um caso para te falar, da leucemia mieloide crônica. Mas isso são casos raros, esporádicos. O que você vê na prática é o seguinte, a pessoa vai, faz rádio, faz química, faz isso e morre. Isso é o que você vê na prática. Foi o que eu falei aqui na semana passada sobre a fusão do estudo da Austrália com os Estados Unidos, com mais de 200 mil pacientes, quase 10 anos de follow-up, mostrou o seguinte, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino, câncer de esôfago, e assim por diante, a grande maioria desses, no resultado, com química, praticamente não existe. É um placebo perigoso. Pô. Nossa. Essa é a verdade. E ninguém tem coragem de falar isso, ninguém tem coragem de mencionar.
Talvez por não entender a complexidade do câncer, ou talvez por ter medo de alguém processar, que tem que ter dinheiro, tem que ter jurídico, tem que ter uma opção de coisa para poder falar, e tem que ter conhecimento profundo para poder montar a defesa. Então eu sei que a pessoa fica receosa. Tanto é que você não vê muito médico falando de câncer. Você chamar um médico para falar de câncer, que ele vai falar de quimioterapia. Sim. Ele vai falar dos remédios que usa na quimio. E eu vou dizer mais, já que nós estamos no assunto, e o momento é propício. Você sabia que a oncologia é a única área da medicina que não tem placebo? Se você vai fazer um estudo no coração para ver se o remédio é bom ou não, você compara com placebo, sabia? Para ver se é melhor ou pior do que placebo. Na oncologia, a desculpa é a seguinte: a doença é tão grave que não pode ter placebo. Engraçado, a doença cardiovascular mata mais do que câncer. Então, ela é mais grave do que câncer, porque ela mata mais do que câncer. E por que na doença cardiovascular tem placebo e nos estudos e na aprovação dos remédios oncológicos não tem comparado com placebo? Eu faço a pergunta, vai pesquisar para você ver. Então, o que aconteceu? Como não pode ter placebo, porque, entre aspas, é uma doença muito grave, mas é menos grave do que a cardiovascular, que mata e tem placebo. Então, no estudo, eu comparo um remédio com outro, um remédio com outro, um remédio com outro. Então, qual o critério que eles usaram para provar um remédio oncológico? O critério usado para provar um remédio oncológico é se ele diminuir em pelo menos 50% o tamanho do tumor e manter essa redução por pelo menos 28 dias. Então, se você tem um tumor, eu te dou um remédio novo que reduz esse tumor à metade e fica reduzido por 28 dias, pelo menos, esse remédio tem tudo para ser aprovado. Só que o tumor não é a doença. O tumor é uma manifestação da doença. A febre não é a doença numa septicemia, numa infecção grave. Eu lhe dar um antipirético e baixar a febre, não significa que eu estou curando a infecção, você me desculpe. O paciente pode morrer até sem febre. O fato de diminuir o tumor não garante que essa pessoa vai sobreviver. Tem gente que o tumor até cresce e ela sobrevive, e tem gente que o tumor diminui e ela morre. Então, o critério usado para a aprovação do remédio oncológico está errado. Isso não é opinião minha, isso é opinião de quem senta na cadeira, estuda e pesquisa. Tem muitos no mundo fazendo isso. E falando, se você entrar no YouTube, lá nos Estados Unidos, você vai encontrar esse tipo de conversa que nós temos aqui, várias modas diferentes, que lá eles puseram a boca no trombone. Mas eu quero que você entenda que isso é muito complexo. Esse conhecimento começou a chegar agora para você que está aí me assistindo. Ele está chegando. Essa democratização do conhecimento está chegando. E como eu disse na vez passada, você tem a obrigação de pegar esse conhecimento e pesquisá-lo, e estudar. Estudar. Tá? Tripping over the truth. Tropeçando na verdade. Procura esse livro na Amazon.com, que ele vai explicar o mecanismo todo que está acontecendo no câncer, escrito, inclusive, para leigos. Doutor, mas já para a gente aproveitar, porque as pessoas também estão perguntando isso, há uma quantidade enorme de gente perguntando, mas tem solução, mas tem solução? Eu sei que o senhor viajou muito, que o senhor estuda, teve contato com vários médicos. Sabe o que acontece? Quando é um caso de que o paciente diz que não vai fazer quimio, não vai fazer rádio, ele vai procurar uma alternativa. E essa alternativa é implementada, seja ela qual for, tem uns 50 tipos. E ele é curado. Aí sabe o que o médico dá? Isso aqui não era câncer. O diagnóstico foi errado. É sempre assim. O diagnóstico foi errado, entendeu? Entendi. É interessante. Aí fica aquela história, mas não tem um estudo duplo cego. Também não tem. Se não tem estudo duplo cego, para quimioterapia também não tem. E aí, como é que fica? Ninguém questiona, né? Ninguém questiona. Mas as boas notícias, elas existem, né, doutor? As pessoas, há uma possibilidade de prevenir, tratar e reverter o câncer? Claro que há, mas tem que haver uma mudança da pessoa. A pessoa tem que mudar mentalmente, a pessoa tem que mudar o hábito alimentar, a pessoa tem que mudar o modo como ela dorme, como ela é, se ela desenvolve uma razão de viver.
eu não tenho razão de viver, poxa. Se eu estou abandonado, se ninguém me quer mais, entendeu? Se a minha família já foi embora, eu estou sozinho. E qual é a motivação para eu ficar vivo? Doutor, se o senhor me permite, ao longo dessa semana a gente recebeu alguns depoimentos de pessoas que seguiram e se propuseram a trilhar esse passo a passo e já estão colhendo alguns resultados. O senhor me permite que eu passe para as pessoas assistirem? Perfeitamente. Eu queria compartilhar com vocês, quem está nos acompanhando no Instagram não vai conseguir ver esse vídeo, mas eu queria compartilhar com vocês o depoimento que a gente recebeu da Suzana. Tá tudo pronto? A gente pode colocar? Então, para vocês assistirem, é bem curtinho. Há 6 meses atrás, foi detectado um tumor maligno na minha mama direita. Nesse momento, eu vi que eu tinha que seguir mais ainda as orientações do Dr. Laí Ribeiro. Eles mandaram material para exame e o meu tumor maligno tinha diminuído de tamanho. E aí eu fui liberada, não precisei fazer químio nem rádio. Fiquei super feliz. Sou super agradecida ao Dr. Laí Ribeiro. Voltamos aqui. Doutor, a Suzana, ela superou, venceu uma batalha contra o câncer de mama e acho que eu tive a oportunidade de mandar um e-mail para ela e perguntar, e ela disse que a principal ação que ela tomou, o primeiro passo que ela tomou foi mesmo com relação ao cardápio e alimentação. Já tem uma comprovação dessa avidez do câncer pela glicose, doutor? Muita. Você quer ver uma prova que o oncologista vê todo dia e não caiu a ficha? Quando você faz um PET scan para detectar se tem tumor, em que consiste o PET scan? O PET scan é nada mais, nada menos do que a glicose marcada. E ela vai para onde? Ela acumula no tumor. O próprio PET scan está mostrando para você que o tumor consome 10, 15 vezes mais glicose do que a célula normal. Por isso que quando você injeta a glicose marcada, ela acumula no tumor, você vê ali tem um tumor. Quer dizer, o próprio exame diagnóstico já determina esse mecanismo. Tem muitas publicações sobre isso, mas só isso aí já determina. Mas deixa eu falar sobre a história da Suzana. O nosso foco não é em medicação, o nosso foco é em educação. Quer dizer, eu não pratico medicina aqui em momento nenhum, vocês podem procurar, vocês não vão encontrar eu praticando medicina nesse. Eu estou educando, eu sou um educador. Eu estou aqui para educar. No momento que você descobre que o caminho é a educação e não a medicação, muda tudo. Porque, por exemplo, atividade física é importante. Eu sei que a última coisa que o paciente com câncer quer escutar é que ele tem que fazer uma atividade. Ele vai andar, gente. Ele não precisa andar lá fora. Ele anda em volta da mesa do jantar. A Organização Mundial da Saúde diz que você tem que dar 10 mil passos por dia para deixar de ser sedentário. Você pode pegar a sua mesa de jantar e andar em volta dela 40 vezes, escutando música. Pronto, você já cumpriu a tarefa do dia. Agora, se você fica deitado assistindo televisão, vai causar problema. Porque tudo que o exercício faz é aeróbio, ou aeróbico, as duas palavras estão certas. E o câncer é anaeróbio. Então, quando eu estou exercitando, eu estou numa atividade aeróbia. E o câncer é anaeróbio. Então, o câncer, eu sempre digo, o oxigênio é para a célula cancerosa, o que o raio do sol é para o vampiro. O vampiro tem que se recolher, entrar no caixão, porque se vier, como diz a lenda, se vier o raio do sol, ele é morto, né? Então, a célula cancerosa não gosta de oxigênio, é inimigo dela. E quando você está numa atividade aeróbia, você está andando em volta da sua mesa de jantar, já que você não quer ir lá embaixo, porque está chovendo, ou porque você pode ser assaltado, você pode andar dentro da sua casa, mesmo dentro da sua sala de jantar, essa é uma questão de boa vontade, você está produzindo um ambiente aeróbico no seu corpo. Isso aí já faz diferença, muita diferença. É justamente sobre isso, né? Para você ter acesso, né? Para você saber quais são as ações, o passo a passo, o que você pode fazer por você exatamente hoje, né? Alguém que praticamente te pega pela mão e te conduz nesse caminho de proteção e de regressão do câncer, que esse programa do Dr. Laí Ribeiro, esse programa anti-câncer, ele foi criado. Você sabe quais os 3 maiores medos do paciente com câncer? O primeiro maior medo é da químio. 40% tem medo da químio.
Ou seja, ele tem mais medo do tratamento da doença do que da doença propriamente dita. O segundo maior medo é o abandono. Ser abandonado pelo médico e ser abandonado pelos familiares. É o medo de ficar sozinho. Ó, eu vou estar na solidão, ninguém vai me ajudar, o meu médico não tem tempo para mim, não tem mesmo, infelizmente. E a minha mulher já não me aguenta porque eu estou doente, sei lá. É o abandono. E o terceiro é a morte. Agora, com relação à morte, vamos conversar sobre a morte um pouquinho? Com relação à morte, todos nós vamos passar por esse momento mágico. Do mesmo jeito que você morreu para a vida intrauterina, para nascer para essa realidade aqui, você já morreu uma vez. Você não está vivendo na mesma vida que você vivia quando você estava no útero da sua mãe. Você teve que morrer para o útero para nascer para aqui. Você vai ter que morrer de novo para nascer de novo. Se você quer ir para a vida eterna, você quer transcender, mudar o seu endereço cósmico, todos nós vamos ter que passar pela morte, que no fundo é um renascimento. Entendeu? Ninguém ficou para semente, todo mundo passou aqui. Agora, se você tiver uma morte digna, conta muito, não conta? Eu acho que a maior preocupação que eu tenho é que eu tenha uma morte tranquila na hora que fizer a transição. Cumpri a minha missão, vou de missão cumprida, estou com crédito lá em cima, porque estou aqui ajudando as pessoas, eu faço isso, ajudo as pessoas. Então, quer dizer, você cuida tudo direitinho, faz tudo certinho, uma hora vai embora. Agora, por que você vai viver mais? Você tem que ter uma razão para viver, pô. Porque se você não tiver nada para viver, o caminho mais fácil é morrer. Não é verdade? É o caminho mais fácil, é morrer. Então você tem que fazer o Ikigai, que a gente discute no programa. A gente discute no programa, e eu acabei de receber a informação aqui, eu sei que a gente tem oportunidades que estão esgotando, mas se você quer ter acesso, né, se você quer saber e ter a companhia, né, de todo esse conhecimento do Dr. Lair no caminho de prevenir, tratar e reverter o câncer, tem um link aqui embaixo nessa aula que a gente está dando e que se ainda tiver oportunidade aberta, essa pode ser uma das vagas, pode ser sua e você pode ter essa oportunidade de transcender, né, doutor? E de ter uma evolução com relação a isso. O link já está aqui embaixo, a equipe me disse que ele está funcionando, teve uma pequena instabilidade, doutor, mas agora o link já está funcionando aqui. Doutor, voltando para as perguntas... Peraí, deixa eu fazer um comentário Por aqui. favor. Eu tenho uma metáfora que eu carrego a vida inteira comigo, que é o seguinte, que é um indivíduo atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você já deve ter visto essa cena, pelo menos no cinema. É simples, mas não é fácil. É simples. Atravessar um cabo de aço é um pé na frente do outro, não é? Não é só isso? Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Quando a gente entende, e poucos entendem, a completa fisiopatologia do câncer, que leva muitas horas de estudo e de pesquisa com gente inteligente, porque tem muito livro aí que não vale nada. Que é preferível nem ler, porque te atrapalha. Quando você pega livros inteligentes, e aí eles vão te ajudando, e você consegue mapear o câncer, você vê que para curar é simples. Só que não é fácil, querido. Eu falo com você, ó, 6 horas você vai poder comer. 18 horas você vai ficar sem comer. Você vai falar, isso não. Então você prefere morrer? É isso que você quer me dizer? Por que você não testa? Mal não vai te fazer, isso eu posso te garantir. Se você, não sei qual a sua religião, mas todas as religiões do mundo têm uma coisa chamada jejum. Vai lá na Bíblia e vê quantas vezes está sendo citado jejum. A palavra tem lá mais de 40 citações de jejum na Bíblia, sabia disso? E olha as religiões, todas elas têm jejum na jogada, não interessa que religião. Você acha que isso é uma sabedoria popular, que agora a ciência vem e descobre que o paciente pode deixar de ser diabético por causa de jejum, o paciente com epilepsia pode deixar de ter confusão cerebral por causa de jejum, o paciente com câncer, até a quimioterapia é mais eficaz quando ele está em jejum, até a quimioterapia, se for o caso, está sendo usado. Porque eu não estou aqui para jogar a quimioterapia fora. Se eu tiver um paciente com câncer de testículo, um paciente com coriocarcinoma, um paciente com doença de Hodgkin, um paciente com leucemia, um paciente com linfoma,
Tem aplicação boa para quimioterapia. Agora, não tem para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de pâncreas, principalmente com metástase para o fígado. Aí a história é diferente. Só porque atua num lugar, não atua no outro. Eu não posso misturar as coisas. Cada contexto é um contexto. Mas qual a pergunta que você tinha? Então, isso que eu ia falar. Então, se você está com alguma dúvida sobre o programa, sobre o método e tal, a sua pergunta aqui, ela pode ser respondida, né? Faz a sua pergunta e as perguntas já estão chegando, doutor, e uma delas é falando justamente sobre isso, Do né? quê? É de um paciente que está num tratamento, ele está fazendo sessões de quimioterapia, infelizmente ele não contou pra gente aqui qual é o câncer dele, mas ele pergunta se teria algum problema em adotar essas recomendações que o senhor... De jeito nenhum. Você tem que primeiro conversar com o seu médico, tá? Peça ele até para assistir essa live, que ajuda a entender. As publicações mais recentes têm mostrado que, por exemplo, quem faz restrição calórica, a quimioterapia funciona melhor. Quem faz o jejum intermitente, a quimioterapia funciona melhor. Quem faz suplementação com certos suplementos, que eu não vou ficar discutindo aqui, porque senão estou receitando, mas coisas todas naturais, a quimioterapia funciona melhor. Não só a quimioterapia fica mais agressiva para a célula cancerosa, quanto menos agressiva para a célula não cancerosa, tá? Mas sozinho você não consegue caminhar nisso aí não, querido. Você vai ter que arrumar... O segredo é você descobrir o bom médico. Porque eu já fiz a analogia, vou fazer de novo. Quando foi explorado o oeste americano, a porta de entrada para o oeste americano era St. Louis, cidade de St. Louis, no Missouri. E lá você chegava e contratava um mestre de vagão, que chamava, que era um indivíduo que ia na carruagem, levava você e a sua família, 3.000 quilômetros até a Califórnia, até o Pacífico. Só que nesses 3.000 quilômetros tem índio, tem fera, tem ataque de bandido, tem pirata, tem tudo ali. E aí você tinha que ter aquele indivíduo que tinha know-how de como fazer isso. Então é o que seu médico tem que ter, know-how. Quando o médico falar assim para você, esse quimioterápico é para você, você fala, doutor, o senhor pode me mostrar 2 ou 3 casos, igual o meu, que tomaram esse quimioterápico e melhoraram? Se o médico fizer cara feia para você e falar para você sair da sala, é porque não era o seu médico, entendeu? Porque lá na frente você vai se desentender com ele. Porque se ele não for capaz, não tiver a paciência de responder as suas perguntas, ele não merece ser o cara que vai atravessar de St. Louis até o Pacífico com você. Porque é uma viagem longa, junto. Entendeu? Esse indivíduo tem que te mostrar a experiência dele. Você vai fazer uma cirurgia, você pergunta para o cirurgião, quantos casos desses você já fez? Eu já fiz 200. Você pode me dar 3 nomes aí para eu poder ligar e perguntar? Se ele não tiver 3 nomes em 200, você não fez 200, você me desculpe. Doutor, o senhor sempre reforça essa importância da parceria com o médico, de Sim. quem vai te acompanhar nessa jornada. E eu vou aproveitar aqui, é um senhor de 86 anos que está diagnosticado com câncer numa situação de recidiva e ele pergunta, o programa pode me ajudar? Eu queria perguntar para o senhor assim, é possível ter a melhora mesmo com a idade avançada? Isso é independente da idade. Vamos falar da recidiva? Você vê, quando você que já teve câncer, foi falado para você que passaram 5 anos que você está curado. Não é necessariamente verdadeiro, tá? Remissão não significa cura. Você pode estar em remissão, mas um dia as células podem acordar. Ainda mais que você já teve um. Quem já teve um tem mais chance de ter o segundo, quem nunca teve ter o primeiro. Então não pense que você está, agora eu vou voltar a comer o que eu comia, beber o que eu bebia, estou cheio de fritura. Não, não é assim. O câncer, ele veio para te dar uma lição. Ele veio para te ensinar alguma coisa, tá? E se você não aprendeu com a primeira vez, ele vai vir a segunda. E se você não aprendeu com a segunda, ele vai vir a terceira. Ele veio para ter um jeito de ensinar para você que você vem vivendo a sua vida errada, ou do ponto de vista físico, do mental, do emocional, do espiritual. Se você vive uma mentira na sua vida, entendeu? Você fala que é uma coisa, mas pratica outra. Se você tem uma mentira que você convive diariamente, tá? Essa mentira que você convive diariamente,
você enfraquece o seu sistema imune. O sistema imune está sempre prestando atenção nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. Se você tiver um pensamento negativo, se você tem um conflito de consciência, vamos supor, você está na sociedade, você está roubando do seu sócio. O sócio não sabe, mas você sabe. Você vai ficar com esse conceito 24 horas por dia. Ah, isso não me incomoda. Te incomoda sim, você vai ver como é que incomoda. Você pode chegar lá na frente e ter um câncer porque você escondeu a vida inteira do seu sócio que você roubou dele. Você está entendendo como é que o câncer vem e diz assim, ó, é melhor você consertar isso, meu amigo. Você está em tempo. Sai dessa vida limpo. Olha como é que a doença pode ser pedagógica. Agora, se eu continuar tentando enganar, agora eu vou enganar o câncer. Você não vai enganar o câncer, entendeu? O câncer veio para te mostrar que você deve ir para outro patamar de vivência. O Teilhard de Chardin, o teólogo jesuíta francês, ele dizia, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência humana. E parte dessa experiência humana é ter um câncer. E já que você está com câncer, você tem que fazer o melhor da história. É uma hora de você reestruturar, ficar mais disciplinado, mais organizado, fugir do estresse da sua vida, entendeu? Se alimentar melhor, tomar mais água, conversar mais com os amigos. Quero aproveitar isso, doutor, porque a gente recebeu duas perguntas que são interligadas, né, da Thalita e da... perdi o nome dela, mas enfim, que é a influência do estresse no câncer, que o senhor já falou aqui um pouco, e também que foi a primeira vez que ela escutou a palavra nocebo. O que é isso, doutor? Tá. Você tem o efeito placebo. O efeito placebo é o seguinte, eu randomizo num estudo e para um grupo eu entrego uma pílula de açúcar e para o outro grupo eu entrego o remédio que eu estou testando. Eu fiz isso muito trabalhando na indústria farmacêutica. Fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos por 3 anos e meio e fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation, hoje Novartis. 8 anos e meio da minha vida eu estava na indústria farmacêutica, eu sei como aquilo funciona. Então, a gente fazia experimentos, contratava uma universidade, o reitor vinha, fechava o contrato e a gente ia usar os pacientes dele. Então era o seguinte, você sempre tem um efeito placebo. Eu dou para você uma pílula de açúcar e falo com você, está com dor de cabeça. Eu falo, isso aqui é muito bom para dor de cabeça. Você vai tomar, 30% das pessoas vão melhorar a dor de cabeça. Isso chama efeito placebo. E do mesmo jeito que eu tenho efeito placebo, eu tenho efeito nocebo. Se o médico seu fala assim, seu câncer não tem jeito não, viu? Você vai morrer. E se você confia no seu médico e você acha que ele é dono da verdade, que não é verdade, ninguém é dono da verdade, tá bom? Ninguém é dono da verdade. Aí, mas você acredita no prognóstico dele, pronto, aí já está meio caminho andado para você morrer. Então o médico tem que tomar muito cuidado para produzir efeito placebo e não efeito nocebo. Porque é da responsabilidade do médico. Ele tanto pode estimular para a pessoa viver mais, quanto pode falar coisa que vai fazer a pessoa viver menos. Então o médico tem que ter esse jogo psicológico muito importante. E a pessoa também, né, doutor? E a pessoa, sobremaneira, a pessoa tem que, às vezes, ela tem que virar, o mental dela tem que mudar todo, entendeu? Porque se ela é uma pessoa negativa, se ela só pensa em coisa ruim, se ela fica sofrendo por antecipação, se ela é, eu digo, preocupada com a preocupação, tem gente que é preocupada com a preocupação, vive um sofrimento de coisas que nunca vão acontecer, nunca aconteceram, pô. E essa ciência de lidar com o gerenciamento das emoções também é algo que o doutor colocou no programa dele. O mindfulness. Porque é algo que ele sabe que tem uma influência direta. Então, se você quer ter acesso a esse passo a passo, inclusive falando do gerenciamento de emoções, porque controlar a mente, mudar o mindset, não é uma coisa fácil, e o doutor estruturou todo um programa para você fazer isso, restam poucas oportunidades, o link está aqui na descrição abaixo, você pode ver se você tem a oportunidade de fazer acesso e garantir esse caminho de transformação que é feito em 7 módulos para você conseguir transcender, vencer e ajudar as pessoas que você gosta, porque essa também é uma das preocupações do Dr. Lair, de estruturar um conhecimento de forma
prática, aplicável, dia após dia, para você primeiro se beneficiar e beneficiar as pessoas que você gosta. E o link está aqui abaixo e você pode aproveitar uma dessas oportunidades que elas estão se esgotando. Não é isso, doutor? É isso. É praticar em si e praticar para os outros. Deixa eu contar uma história da minha vida que acho que vai ajudar esse ponto. Eu estava dirigindo para a faculdade e no ponto do ônibus tinha um professor de neuroanatomia e neurofisiologia no ponto do ônibus. Eu parei meu carro e falei assim, você quer uma carona? Ele entrou no carro. Eu falei, você não tem carro? Ele falou, não, tenho sim, mas está na garagem, eu não consigo dirigir. Ninguém consegue me ensinar a dirigir, eu não consigo dirigir. E esse indivíduo era psiquiatra. E ele era diretor de um hospital psiquiátrico com 240 mulheres loucas. Aí eu, levando ele do caminho, eu falei, eu quero te fazer uma proposta, eu queria fazer uma permuta com você. Ele falou, o quê? Eu te ensino a dirigir e você me ensina a psiquiatria. E eu, acadêmico de medicina. Ele falou, fechado. Fechamos, apertamos a mão. Eu ensinei ele a dirigir, mas não ficou um grande motorista, tá? Porque não saía fora da área da cidade. E ele me levou para esse hospital e lá eu comecei a trabalhar com 240 mulheres loucas. Então, no final da tarde, era perto da minha casa, eu ia para lá. E lá tinha, dessas 240 mulheres loucas, tinha umas 10 mulheres que não dormiam em condição nenhuma, não conseguia dormir, não dormia. Aí ele falou comigo, por que você não faz um estudo com essas 10 mulheres? Porque a gente usa o remédio que quiser aqui, não consegue fazer eu dormir. Então, toda terça-feira, às 18 horas, eu me encontrava com essas 10 mulheres numa sala e nós começávamos a conversar sobre um remédio americano que a gente tinha encomendado, que fazia qualquer pessoa dormir. E nós conversamos sobre esse remédio, falamos, discutimos, tivemos umas 6 reuniões sobre isso. E marcou o dia da chegada do remédio. Só que o remédio não chegou. Aí eu encontrei com elas todas frustradas, infelizmente não chegou e tal, mas daqui a um mês vai chegar. Finalmente chegou o dia, só que não tinha remédio nenhum. Eu dei para essas mulheres Reativan, que é um remédio que você usava para estudar para o vestibular e passar a noite em claro. Ou seja, um remédio para ficar acordado. E eu dei para essas mulheres, para as 10 mulheres, o Reativan. E a maioria delas, pelo menos 8 delas, relataram no dia anterior que nunca tinham dormido tão bem. Olha aqui, eu criei uma expectativa de 3 meses. O remédio não chegou, ficou preso na alfândega, não tinha nada. Eu criei uma história para elas. Quando realmente chegou, elas acreditavam tanto que ia dormir que dormiram. Isso é efeito placebo, entendeu? E isso depende de como você faz, ele fica mais forte ainda. Isso depende muito do médico saber fazer o efeito placebo. E cuidado para não fazer o efeito nocebo. E além disso, também tem, o senhor fez um programa muito completo, porque além de preparar o paciente para essa viagem do enfrentamento, também tem um passo a passo da alimentação dele, do nutriente dele, porque isso também está comprovado. Tudo natural, tudo que você compra no supermercado, não é na farmácia que você vai comprar, entendeu? É tudo que você compra no supermercado. Então, como eu digo, não precisa nem ser médico para estar falando isso aqui. E essa simplicidade não significa que não tem uma evidência científica, tudo, né? Tudo publicado, estudo está publicado, é o que mais tem publicado. Mas sabe o que é? Quem não quer ler, você pode publicar o que você quiser. Eles não leem. E o jargão é assim, isso não é científico, isso não é científico, isso não é científico. O que é científico? Eles acham que 3.000 casos é científico. Eu pergunto o seguinte, você anda de avião? Onde você já viu um trabalho científico mostrando que se você pular sem paraquedas, é pior do que pular de paraquedas? Quantos casos você acha que precisa? Para ver se um só, né? Exatamente. Pulou sem paraquedas, morreu, né? Não precisa de 3.000 casos. Quando a coisa funciona, não precisa de 3.000 casos. O que a indústria farmacêutica fez? Ela criou esse conceito de 3.000 casos, porque ninguém consegue competir com ela. E tudo aquilo que não é daquele jeito, não é científico. E a gente podia, quando a gente tem tempo, tem. Vamos conversar um pouquinho sobre números absolutos e números relativos? Vamos. Só mais uma informação, só antes disso, até para o senhor descansar sua voz. No telefone 40206720,
você consegue também tirar a sua dúvida para efetuar, se você teve algum contratempo para efetuar a sua vaga, para adquirir a sua vaga, você no 40206720, você consegue completar essa sua inscrição. E só queria reforçar o número, doutor, porque a gente sabe que algumas pessoas que estão nos assistindo, elas podem ter alguma dificuldade com a tecnologia, e o link está aqui na descrição, ele vai funcionar até o número de vagas se esgotar. Mas me conte sobre os números que o senhor ia me contar. Pois é, eu vou acabar com a sua inocência estatística nesse momento. Você imagina que eu tenho 200 pacientes com câncer e eu vou colocar 100 deles no placebo e 100 deles vão receber um quimioterápico, tá? Eles não fazem isso na prática porque eles não usam placebo. Mas vamos imaginar essa situação ideal. Eu coloco 100 tomando placebo e todos com o mesmo tipo de câncer, igualzinho, câncer de mama, vamos supor, tudo igual, e 100 vão tomar placebo e 100 vão tomar o quimioterápico. Eu vou deixar isso por 1 ano. E no final de 1 ano, 2 pacientes morreram no grupo placebo e 1 paciente morreu no grupo tratado. Agora, olha o que é que nós vamos fazer com esses números. Eu posso falar que 2 menos 1 é 1, ou seja, o benefício do quimioterápico é 1%, porque 2 em 100, 2%, morreram no grupo placebo, 1 em 100, 1%, morreu no grupo quimioterápico. Então, a redução foi de 1%. Mas eu também posso falar, sem mentir, que a redução foi de 50%. 1 não é metade de 2? Tá vendo? Eu posso falar que é 1% ou posso falar que é 50%. Quando você lê um paper científico, médico, eles não falam que é 1%, eles falam que é 50%. Quando eles vão falar dos efeitos colaterais, eles usam o absoluto. Mas quando eles vão falar da eficácia, eles usam o relativo. Eu vou pegar um exemplo da prática. Eu tenho trabalho para provar isso, tá? Eu vou pegar um princípio ativo, que eu não posso falar o nome comercial aqui. Eu vou pegar o tamoxifeno, que você que tem câncer de mama foi orientado a tomar o tamoxifeno 5 anos seguidos, até passar os 5 anos, você vai poder parar de tomar o tamoxifeno. Se você for lá no paper, lá no artigo científico do tamoxifeno, você vai ver que houve uma redução de recidiva de 49%. Você que tem câncer de mama e que não quer ter de novo, e que, entre aspas, se curou, o médico te fala que vai 49% de chance de redução de não ter, você fala ótimo. Mas se eu mostrar para você os números absolutos, e eu sei fazer isso estatisticamente, que eu entendo de estatística, é 1,5%. Agora, se eu te pergunto, se eu te falasse que tamoxifeno reduz a recidiva de câncer de mama em 1,5%, você estaria interessado em tomar? Claro que não. Tem efeitos colaterais. Vai pagar, vai gastar dinheiro. Mas se eu falar que é 49%, parece bom, não parece? Pois é. Todos os efeitos de remédios são apresentados da forma relativa e não absoluta. E os médicos, nós médicos, não sabemos estatística. É fácil enganar a gente. Então nós estamos o tempo todo sendo enganados e enganando vocês sem nós sabermos que estão enganando. Não, o tamoxifeno reduz a recidiva do câncer de mama em 49%. Eu falo, não é verdade. Eu avaliei o trabalho, é 1,5%. Desculpe, eu espero que você deixou de acreditar em Papai Noel, né? Ou no Coelhinho da Páscoa, né? Pois é, eu tirei a sua inocência estatística. Você viu o que a estatística faz na medicina? Ela faz isso na terapia, ela faz isso no diagnóstico. Qual é a acurácia desse exame? Pergunta para o seu médico, ele não vai saber dizer qual é a acurácia de uma prova de esforço, feita que vai decidir se você vai fazer cateterismo ou não. Pergunta o que é a acurácia. Se você for fazer a estatística e ver a acurácia, é quase que jogar uma moeda cara a coroa. Mas como nós médicos não recebemos esse treinamento estatístico e não sabemos distinguir números absolutos de números relativos, nós somos enganados e terminamos enganando você que está aí.
Doutor, qual é a magnitude, né? O que exigiu do senhor fazer um programa como esse, o programa Anticâncer? É até difícil de descrever, tá? Porque em 2002, eu publiquei o primeiro livro, Câncer de Mama, Prevenção e Tratamento, como cardiologista. Você vai dizer, mas o que um cardiologista tem a ver com isso? Eu sou médico. Eu não posso anunciar que eu curo câncer de mama, porque eu sou cardiologista e nutrólogo. Mas eu posso escrever, eu posso estudar e escrever. Para você escrever um livro sobre câncer de mama, você tem que entender alguma coisa. Então, não é de hoje que eu venho estudando câncer, porque eu venho percebendo que o câncer vem aumentando. Em 1900, nos Estados Unidos, no certificado de morte, de óbito, 3% morriam por causa de câncer. 3%. Era causa de morte em 1900, 3% era devido a câncer. Em 2000, que está publicado, é 24%. Ou seja, no século, de 1900 para 2000, a incidência da morte causada por câncer aumentou 800%. Isso é um número importante, né? 800%. Hoje, na China, morre por dia de câncer, por causa de câncer, 8.100 pessoas. É como se fosse 40 aviões Airbus caindo por dia. Você consegue imaginar 40 Airbus caindo por dia? 8.100 pessoas. Na China, o câncer já passou a doença cardiovascular. Isso vai acontecer no mundo inteiro. Então, lá atrás, muito lá atrás, eu percebi que eu, como médico, querendo ser e educador que eu sou, eu teria que entender profundamente sobre câncer. E fui fazendo isso, fui fazendo. Quando nós decidimos fazer esse programa, você lembra que eu passei dezembro, janeiro, 8, 10 horas por dia só nisso aí. A gente conversava de manhã, de tarde, de noite. Eu estou fazendo. E ampliou muito mais. Então, o conhecimento, segurar isso na cabeça é muito... Como a minha mulher me diz, você é um Google. Eu tenho essa habilidade de segurar o conhecimento, entendeu? E o conhecimento estatístico me ajuda muito, porque eu posso ler um trabalho científico e determinar que ele não tem valor nenhum. Se eu não tivesse o conhecimento estatístico, eu ia falar, olha que beleza, porque a palavra é bonita, mas quando você vai analisar o número, não é verdade. E pode selecionar também aquilo que funciona, né, doutor? Exatamente. Eu já tive o privilégio de assistir a primeira aula do doutor, né, o primeiro vídeo, material que ele faz nesse programa, e ele diz, né, que é uma longa viagem que ele te pega pela mão e vai cursar ao seu lado, né? Então, o doutor tem uma responsabilidade com as pessoas que vão fazer parte desse grupo que vai ter o privilégio de ter todo esse conhecimento do doutor estruturado, né? Colocado de uma maneira prática, aplicável e tal. Quando o conhecimento não é estruturado, quanto mais conhecimento, maior a confusão. Certo. Essa é a verdade. Então, se você quer ser um desses privilegiados, o tempo está acabando, as oportunidades também estão cessando, o link para você fazer parte está aqui na descrição. Eu vou pedir licença só um pouquinho para o doutor e também para quem está nos assistindo, porque as dúvidas são muitas e eu queria explicar um pouco o que é esse programa e como o doutor estruturou esse programa. Pode ser, doutor? Pode. Então, tá todo mundo pronto aqui? Eu não teria a audácia de falar isso de cabeça para você, eu anotei, porque realmente é uma estrutura para que você tenha segurança de trilhar esse caminho, seja para prevenir, para tratar ou para reverter o câncer, tá? Então, o programa do Dr. Lair, ele foi estruturado em 7 módulos. Eu vou começar agora falando sobre o módulo 1, o cardápio anticâncer. É só o primeiro passo do programa, você sabe exatamente o cardápio ideal para quem tá nessa batalha contra o câncer, né? Com indicações para o seu café da manhã, para o almoço e para o jantar. Você ainda sabe quais são os superalimentos que destroem as células cancerosas e também aqueles que promovem o aparecimento do câncer. Aí no módulo 2 é o detox dos gatilhos do câncer, né? A poluição do ar, os agrotóxicos, o cigarro, o mercúrio dos alimentos, o chumbo e muito mais. Não dá para viver numa bolha, então o doutor ele vai te conduzir para que você praticamente lave esses químicos cancerígenos para fora do seu corpo.
O módulo 3 são os 11 nutrientes protetores contra o câncer. Nesse terceiro módulo, você terá acesso aos nutrientes que previnem e combatem o câncer. Tem até um tempero que é capaz de reverter a inflamação e destruir as células cancerígenas na raiz. A orientação na dose certa. O módulo 4 são as terapias integrativas, o passo a passo do que médicos do mundo inteiro vêm fazendo para tratar o câncer com boas notícias para os seus pacientes. Tem até um protocolo indiano do Dr. Banerjee que comprovou ser eficaz para regredir os tumores cerebrais agressivos. O módulo 5, que é um dos meus preferidos, é o gerenciamento das emoções, porque não há mais dúvida de que as emoções elas influenciam no aparecimento de doenças e o doutor partilha com você como você pode mudar o seu mindset e até uma filosofia japonesa muito interessante para você aprender a reverter o câncer. O módulo 6 são os perigos dos tratamentos convencionais. Aqui você sabe exatamente a atitude a ser tomada assim que você recebe o diagnóstico e tudo que tem por trás da quimioterapia, da radioterapia e da cirurgia. O doutor te mostra que esse tripé para combater o câncer, ele não está sendo suficiente e que existem formas mais seguras de você ultrapassar por esse processo mais protegido, com mais saúde e com mais vigor. E o módulo 7 é o plano anticâncer no dia a dia, porque o Dr. Lair seria incapaz de fazer para você um guia que fosse só teórico, acadêmico, sem ter o conhecimento na prática, aquilo que você pode fazer agora, assim que terminar esse nosso encontro, né? Doutor? E são 15 horas de gravação com 790 slides coloridos, extremamente didáticos. Preparados pelo senhor? Todos feitos por mim, todos feitos por mim. Todas as aulas, tudo é meu. Tudo organizado pelo senhor. Eu não delego nada, eu faço todos os meus slides. E esse conhecimento, o senhor reúne todo o conhecimento desses últimos anos de prática médica, é isso? Atualizado? Eu não vou dizer que eu esgotei, mas eu vou dizer que qualquer pessoa que passar por esse programa vai ter a opção de mudar a rota da vida, entendeu? Sem medicação. Só que além de todos esses módulos que o doutor preparou, ele também fez questão que você tivesse uma vivência e uma transformação verdadeira, porque o objetivo do doutor é para que isso seja disseminado. Então, especificamente para essa turma, para essas 300 oportunidades, o doutor preparou 4 condições especiais. A primeira delas é uma coletânea de livros, Vencendo o Adoecimento. Sim, são livros que vão chegar na sua casa, para você ter na cabeceira da sua cama. Que não estão disponíveis em nenhuma livraria. Em nenhuma livraria. Coração Anti-Infarto, Emagreça Comendo, Corpo Anti-Câncer e Seja um Super-Humano, né? Então, é para que você tenha mesmo esse conhecimento na mão, né? Nas mãos. A segunda condição é uma comunidade online no WhatsApp. Todos os dias, durante 30 dias, você vai receber um áudio do Dr. Lair para que você saiba exatamente o que você tem que fazer para vencer essa doença, para se transformar. E é uma oportunidade também para você interagir com outras pessoas. É uma ajuda psicológica, tá? Eu batendo um papo com você, mostrando o caminho das pedras, por que você está deprimido, o outro não está, qual a diferença, como é que você faz para sair desse estado e para ter uma visão, uma perspectiva maior de vida. E você interage com outras pessoas que estão na mesma turma, né, nessas 300 oportunidades, e pode tirar suas dúvidas que são respondidas pela equipe e pelo Dr. Lair. A terceira condição, essa é bem interessante, é o protocolo dos dentistas anticâncer. Pela primeira vez, você vai ter acesso, né, a um tratamento dentário que ataca a raiz do problema e pode te livrar do câncer. Deixa eu falar aqui. O médico vê um corpo sem boca. O dentista vê uma boca sem corpo. Eles acham que eles não estão ligados. Então, muitas vezes, o câncer advém de um problema odontológico assintomático. Ou um canal infectado, ou muita amálgama na boca, ou você extraiu um dente e, infelizmente, a extração não foi correta, não removeu um ligamento periodontal que devia ter sido removido, e ali ficou um foco. E muitas vezes os alemães já mostraram isso. Eu já trouxe médicos e dentistas alemães aqui no Brasil para discutir isso com a gente, ficou aqui uma semana. Enquanto você não tirar aquela gordura maligna que está lá,
às vezes o câncer não melhora. Então, às vezes começa tudo assim, ó. Você vai ver, a história começou que você arranquei um dente. Parece que resolveu o seu problema? Não, foi onde o problema começou. Porque se aquilo ali ficou, criou o que se chama cavitação, que hoje tem um nome, chama NICO, N-I-C-O, às vezes está tudo ali. Então a gente pega um paciente que começou com Parkinson, você vai ver, começou um ano, 2 anos antes, teve um problema odontológico. Então isso é uma revolução aqui no Brasil, porque a Alemanha está muito adiantada nisso, a Suíça, o próprio Estados Unidos, Canadá, mas aqui no Brasil isso ainda não despertou. O dentista ainda não despertou para isso, nem o médico. Se você chegar num médico alemão com câncer, a primeira coisa que ele vai lhe pedir é uma panorâmica dos seus dentes. E para ver se tem algum foco infeccioso. E tem que tirar o foco, porque senão ele não trata você. E acho importante dizer que nesse protocolo que o doutor trouxe 2 dentistas convidados para te apresentar tudo isso, né, a doutora Ana e o doutor Trali, tem coisas práticas que você pode fazer para você limpar. Eles trabalham na minha equipe, nós temos um curso de pós-graduação e eles são professores lá no meu curso de pós-graduação. E eles te oferecem o passo a passo para você ter um acesso a uma limpeza dentária anti-câncer, né? Só que eu deixei o melhor para o final, doutor. Para quem estiver, né, para quem conseguir ser um desses participantes, né, dessas 300 oportunidades desse programa anticâncer do Dr. Lair, vai ter, né, um encontro presencial. Um evento ao vivo com o Dr. Lair, né? E você sabe que hoje em dia é muito difícil encontrar o Dr. Lair, não é muito fácil. O Dr. Lair, ele tem uma agenda cheia de compromisso, mas ele fez questão disso e eu tive a oportunidade de estar te dando essa boa notícia, que se você estiver entre as 300 pessoas que têm a oportunidade de fazer parte desse programa anticâncer do Dr. Lair, você já garante um evento presencial e o doutor até topa tirar uma foto, te dar um autógrafo e trazer para você uma oportunidade de fazer do seu adoecimento uma transição para uma vida saudável com uma palestra que só ele sabe dar ao vivo e a cores. Mas você precisa fazer parte dessa turma de 300 pessoas. Essa é uma condição especialíssima que a gente conseguiu oferecer para essa aula hoje, porque o doutor sabe da responsabilidade que ele tem com uma doença que é cheia de tabus, de mistérios e de inverdades. Não é fácil estar aqui. Vocês talvez não saibam o que o doutor precisa enfrentar para estar aqui falando as verdades em frente às câmeras, né, doutor? É uma dificuldade muito grande em falar a verdade, mas o senhor adotou isso como missão, não é isso, doutor? A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. Eu tenho que agradecer a Deus que eu sempre tive uma vida muito privilegiada e eu quero deixar um legado. E o legado que eu quero deixar é dizer, ó, esse cara passou por aqui e ajudou muita gente. Então, eu não escondo nada, o conhecimento que eu tenho, ele é todo passado para os meus alunos, para os médicos, entendeu? E eu procuro fazer o máximo que isso ocorra nas redes sociais, porque alguém tem que fazer. Então, já que ninguém faz, eu estou fazendo. Doutor, para finalizar, muitas pessoas relatando o seu caso de adoecimento, bem importante, né? Algumas pessoas com algumas vitórias já partilhadas, outras com muito medo. O câncer é, de fato, uma oportunidade de transcender? Fale um pouco mais sobre isso, doutor. Os problemas na vida são os nossos melhores amigos. Você que está aí me assistindo, eu te desafio. Qual foi o maior problema que você já enfrentou até agora? Saúde ou não? Pensa nele. Você vai perceber que esse maior problema que você enfrentou na vida, graças a ele, você chegou a lugares que você não chegaria. Porque você reagiu, mudou o seu... Você estava acomodado, de repente surgiu aquele problema, você teve que se virar e você está onde você chegou hoje. Isso é um jeito de jogar a evolução para frente. É ter problema. Quem não tem problema nenhum não evolui. O câncer é um grande problema na vida de uma pessoa. Você imagina quando uma pessoa recebe um diagnóstico, você tem câncer. Muitos interpretam isso como uma sentença de morte. E o nosso papel aqui é mostrar que não é bem assim.
Eu conheço gente que hoje está melhor depois do câncer do que antes do câncer. Eu conheço gente que chega para mim e diz: a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter um câncer, porque eu reestruturei a minha vida, parei de vivenciar minhas mentiras, coloquei tudo em pratos limpos, durmo com a consciência tranquila, pronto, acabou. Você entendeu? Quer dizer, você tem que ver esse lado pedagógico. Eu chamo de lado transcendental do câncer. O que é transcender? Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu com você hoje. Amanhã é um novo dia. Você tem que encarar desse jeito. Porque você pode viver muitos dias sem comida, muitas semanas sem comida, muitos meses sem comida, muitas semanas, muitos dias sem água, muitos minutos sem ar. Mas você não pode viver segundos sem esperança. Segundos sem esperanças. Doutor, só para dar um esclarecimento, a gente ainda está com muitas pessoas aqui no YouTube, né? Muitas pessoas assistindo simultaneamente. O senhor, doutor, vai agora, né, ter uma atenção especial, a sua equipe, todo mundo, para essa turma do programa Anticâncer. Não há nenhuma previsão que a gente tenha uma nova abertura. O senhor tem o compromisso de permanecer democratizando conhecimento, Sim, não é isso, eu vou doutor? voltar, nós vamos continuar fazendo lives, né? E eu divulgo isso muito através dos próprios médicos que fazem cursos comigo, né? Falando nisso, deixa eu dar o recado lá para Portugal. Eu vou estar aí em Lisboa, no Congresso Médico. Eu vou estar uma manhã inteira falando sobre doença autoimune, que é outro problema sério que nós podemos discutir no futuro. Então você procura ver aí que você pode se inscrever. E no dia seguinte eu vou estar dando um curso de dia todo pro meu pessoal do Congresso. Tá bom? Formação dos médicos e conhecimento para que quem não tem formação em medicina consiga colocar na prática através desse trabalho que o senhor faz, né, doutor? Isso aqui não precisa ter nenhum conhecimento médico para seguir o programa. Eu sempre fui conhecido por ser a pessoa que é capaz de explicar uma coisa difícil de uma forma fácil. Eu sempre tive boa didática. Comecei a dar aula de matemática, eu tinha 12 anos. E eu dava aula, todo mundo entendia. Eu dei aula para o primário, para o ginásio, para o colegial, fui professor de cursinho, dei aula na faculdade de medicina, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado. Eu dei aula em todos os níveis. E isso é que é a minha paixão. A paixão do doutor é transmitir esse conhecimento, essa oportunidade está aberta. Se as 300 oportunidades se encerrarem hoje, a gente encerra as inscrições, mas de qualquer forma o doutor tem um compromisso e amanhã se encerra definitivamente essa oportunidade de inscrição. Doutor, eu vou só falar com quem está no YouTube, porque se você está acompanhando pelo YouTube, tem muitas pessoas aqui conversando e pedindo acesso e pedindo um pouquinho mais do senhor e querendo que o senhor fique aqui até a meia-noite falando, né? O doutor tem que estudar, o doutor tem que dar atenção para essa turma que vai começar, tem que preparar a aula da pós, enfim, tem um monte de coisa para fazer, mas o doutor permitiu que a gente entregasse, né, os livros do doutor para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube e quem for o primeiro que a gente identificar, que escrever aqui, né, nos comentários, eu venci, a gente vai entregar os livros do doutor. E o link para inscrição no programa, ele está disponível aqui também, só vamos ficar atentos que a gente entre em contato e agradecer de novo a toda essa experiência que fizemos juntos, lhe desejar um bom programa Anticâncer, parabéns por essa responsabilidade, por essa iniciativa, parabéns a você que se colocou como prioridade. Vou estar ao lado do doutor sempre que ele achar necessário para a gente fazer partilhar todo esse conhecimento do senhor. E se você quer dar um passo a mais, se você quer aprofundar, saber o passo a passo e ter acesso a esse conhecimento estruturado, 15 horas, em 7 módulos, com cardápios, com módulos, o link está à sua disposição. Doutor, é sempre uma honra, um aprendizado e um prazer estar ao seu lado. Obrigado pela sua coragem e pela sua disposição, doutor. Prazer é meu estar aqui com você. E nós prometemos que de vez em quando, sei lá, a cada 40, 45 dias, a gente vem aqui fazer uma live, sempre em assuntos diferentes, né? Porque tem muita coisa para ser discutida. E de tempos em tempos nós vamos sair da medicina e discutir outros aspectos,
como é o aspecto da evolução pessoal, que é muito importante, né? É muito importante, é fundamental. Tem uma enxurrada de Eu Venci aqui nos comentários do YouTube. Todos nós vencemos essa noite com todos esses conhecimentos partilhados. É sempre um prazer. Ah, só que já temos o nome do vencedor, é o Breno Strike. Nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá certo? Muito obrigado pela parceria. O link ainda está disponível, tá tudo certo. É um prazer estar com você. Boa noite, até mais. Obrigada, doutor. Obrigado. Boa noite.